Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma devocional nessa noite. E hoje, com a graça de Deus, estamos aqui e vamos meditar no texto que se encontra no Salmo 120. Salmo 120, nós vamos falar um pouco sobre o texto desse capítulo, que são apenas 7 versículos. Vamos tirar algumas lições muito importantes desse texto, falar um pouco do contexto dele, que também nos diz muitas coisas. O Salmo 120 diz: Na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. O Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado a língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles temem pela guerra. Amém? Esse texto é um dos textos do livro de Salmos e ele abre uma das subdivisões do livro de Salmos, que chama-se Cântico de Romagem. O Cântico de Romagem nada mais era do que músicas entoadas e feitas por peregrinos que viajavam até Siló, ou até o local onde ofereciam-se os sacrifícios. Lembram-se da história de Ana? Ana viajava de Ramá até Siló uma vez por ano para prestar seus sacrifícios a Deus no templo, na época no tabernáculo. E as pessoas continuavam a fazer isso. Então elas iam uma vez por ano. Porém, era um caminho muito longo, era um caminho muito difícil e muitas pessoas iam em caravanas com diversas pessoas da mesma cidade ou da mesma região e eles iam entoando esses cânticos. A primeira coisa que nós podemos dizer é que assim como eles iam da sua casa até o templo para adorar a Deus, nós também não somos deste mundo. Nós estamos na nossa caminhada, do nosso mundo terreno até o nosso verdadeiro lar, que é a Nova Jerusalém. E ele fala aqui de alguns problemas que ele tinha nesse caminho, e problemas que são muito comuns hoje para nós, seja para os adolescentes e para as crianças nas escolas, para os estudantes universitários nas faculdades, para quem trabalha no seu próprio ambiente de trabalho, ou até mesmo para quem não trabalha dentro de sua família, ou mesmo dentro da igreja. Nós sofremos esse tipo de coisa e nós vamos agora tirar algumas lições e aprender um pouco de como nós devemos agir nessas situações. Então a primeira coisa que ele diz aqui é: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Então a primeira coisa que ele diz é que ele clama na angústia. Ele não reclama, ele não se volta contra Deus, mas ele pede a ajuda do Todo-Poderoso. Muitas pessoas, durante a pandemia, que era um tempo de angústia, de muito medo, se afastavam de Deus. E não é isso que Deus espera de nós. No tempo de angústia, nós devemos orar a Deus, nós devemos pedir a Deus e falar com Ele, buscar a sua proteção e orientação. O segundo ponto desse versículo é que ele clama, ele não pede, ele clama. Nós sempre vemos essas palavras num tom de ênfase ao pedido. Então, assim, a gente pode pedir as coisas para qualquer pessoa. Pedir é uma forma normal, digamos assim. Agora, como a gente clama, implora ou suplica, a Bíblia está querendo dizer que é uma forma de pedir se humilhando, reconhecendo que você é menor que aquela pessoa. Então nós sempre, quando nós vemos suplicando na Bíblia, ou clamando como está aqui, é uma forma de humildade perante Deus, e de um pedido desesperado, um pedido que precisa ser atendido. Todas as vezes que nós queremos muito uma coisa de Deus, ou até mesmo das pessoas, nós falamos: eu imploro, eu suplico, porque são palavras que querem dizer que nós estamos buscando desesperadamente aquilo, ou para aquele momento, ou porque é uma coisa de vida ou morte muito importante para nós. E o terceiro ponto desse versículo é que Deus nos ouve. Ele nos ouvir, nós vamos ver mais à frente que ele ouve o salmista, mas ele não atende o salmista da maneira que ele deseja. Muitas vezes nós achamos que simplesmente porque Deus não nos atendeu, ele não ouviu a nossa oração, ou seja, a oração não chegou a ele. Deus conhece todas as nossas vontades, mas nem sempre as nossas vontades é a dele.
Nós não podemos nos revoltar quando a vontade dele permanece e a nossa é frustrada, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, como diz o livro de Romanos. Então nós devemos sempre entender que Deus conhece os nossos pensamentos, mas Ele também conhece o futuro e o passado, e por isso Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. O segundo versículo diz: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. O salmista que provavelmente está querendo dizer que algumas pessoas o difamam e o bajulam, ou seja, muitas pessoas, eu tenho certeza, muitas pessoas que estão aqui assistindo já foram vítimas de difamação. Então a pessoa ou um grupo de pessoas, eles dizem coisas mentirosas sobre você, envenenam as outras pessoas contra você. Isso acontece muito com os crentes porque nós somos diferentes, nós somos separados. Nós não temos as mesmas atitudes das pessoas do mundo e por isso as pessoas não gostam dos crentes ou não gostam de conviver com pessoas crentes. A Bíblia diz que nós seremos odiados por muitos e assim é que funciona. E ele pede para que Deus o livre, essa oração dele, que Deus o livre daquelas línguas, daquela difamação que vinha sobre ele. E ele também pede que o livre da língua enganadora. Ele quer dizer que assim como tem pessoas que falam mal dele, tem pessoas falsas que fazem o contrário do que dizem em relação a ele. Existem muitas pessoas que são assim, falam mal da pessoa para todos, mas na frente da pessoa a bajula, só sabe elogiar. Isso acontece muito nos nossos dias de hoje, também acontecia na época. Pessoas que difamavam a pessoa, mas a bajulavam ao mesmo tempo. Aquela pessoa que vive com máscaras, que a cada momento diz o que a pessoa quer ouvir ou diz o que pode prejudicar os outros. São as pessoas que o salmista chama de pessoas que odeiam a paz e que buscam a guerra. E essas são as pessoas porque não há maneira melhor de causar intrigas e polêmicas do que pela língua e pela difamação. Quantos problemas não acontecem na internet, por exemplo, as fake news, tantas brigas e tantos problemas acontecem na internet ou até mesmo nos lugares porque as pessoas teimam em espalhar mentiras sobre as outras. As pessoas teimam em ser uma pessoa de um lado e ser a outra pessoa do outro. E o salmista pede justamente para que Deus o livre dessas pessoas. O versículo 3 diz: Que te será acrescentado? Ou que te será que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Então, ele após pedir para que Deus o livre, e Deus não o livrando, ele passa a pensar, mas espera um pouco, o que essas pessoas que são falsas, ou então que espalham mentiras sobre mim, o que essas pessoas vão receber? Que Deus dará a essas pessoas? Ele se pergunta como sinal de Deus não quer me livrar dessas pessoas, mas isso não significa que Ele não se importe comigo, porque Deus faz justiça a todos. Deus é justo e Ele sempre dá o que cada um merece. Não no sentido de que nós merecemos a salvação, mas que todos os pecados têm a sua consequência. E as pessoas que difamam, as pessoas que vivem em pecado na terra, elas também terão contas a prestar diante de Deus no juízo final. Então ele passa a se perguntar, mesmo quando Deus não nos livra dos nossos tormentos, não significa que Ele não se importe conosco. E ele passa a se perguntar, o que essas pessoas vão receber? Então nós entramos no versículo 4. Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Setas agudas do valente nada mais é que o arco e flecha usado nas guerras. E brasas vivas de zimbro, zimbro era o carvão utilizado para as lareiras e fogueiras da época. Era um carvão que esquentava muito rápido, então ele era extremamente útil. E a Bíblia diz que a nossa língua é como fogo, que coloca fogo na floresta, que é capaz de incendiar tudo. Então ele diz que, assim como essas pessoas falam das outras e cometem pecados com a boca, assim também cometerão pecados contra eles. Ele quer dizer que todos têm ou recebem aquilo que fazem, colhem o que plantam. Então ele quer dizer
que haverá justiça, mas ele não quer dizer que nós devemos fazer a justiça. Não é com vinganças que as coisas são resolvidas, mas que Deus faz juízo a todos. Então, ele quer dizer que aquelas pessoas também terão o seu castigo, seja aqui na terra ou seja no céu. Pode não ser naquele momento, pode não ser naquela hora, mas eles terão o seu castigo vindo de Deus, vindo do Salvador, que é justo e perfeito. Nunca por nós. Nós devemos pagar o mal com o bem, nunca o mal com o mal. Ou seja, nós não podemos devolver na mesma moeda, porque nós não podemos fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que fizesse a nós. Nós estamos justamente chateados por aquela pessoa estar te difamando. Você vai querer que a outra pessoa seja difamada? Não. Deus nos ensina que nós devemos pagar o mal com o bem e que nós devemos esperar a justiça de Deus, não a nossa. Todo pecado tem a sua consequência. Deus é misericordioso e nos ofereceu a graça para a nossa salvação. Mas mesmo assim, nós não deixamos de pagar pelos pecados. As doenças, a violência que ocorre aqui, tudo isso surgiu após o surgimento do pecado no mundo. E o pecado continua tendo as suas consequências. Mesmo nós estamos salvos. Nós vamos ter a nossa vida eterna, mas nós continuamos a sofrer as consequências do pecado até o dia de hoje. E essas pessoas não serão diferentes. Mesmo que as pessoas não paguem pelos seus erros ali naquele momento, Deus certamente é justo e faz o que é necessário. Até porque nós não temos o direito de exigir justiça contra ninguém. Todos os pecados são iguais e todos nós pecamos. Como nós podemos cobrar que uma pessoa seja justiçada se nós mesmos não efetuamos a justiça? Que isso fique bem claro. Não estou dizendo que nós devemos nos vingar das pessoas. E não estou dizendo que algumas pessoas não merecem a graça e que Deus não nos agraciou com a salvação. Eu estou dizendo que os pecados têm as suas consequências vindas de Deus, nunca do ser humano. Continuando, versículo 5. Ai de mim que peregrino em Mesec, que habito nas tendas de Quedar. Ele está dizendo aqui que fofocas e mentiras não são coisas vindas do crente. Ele está dizendo que as pessoas, que ele se sente como um estranho naquele local, que ele se sente como um peregrino em terra estranha. Ele se sente como uma pessoa deslocada ali, porque esse não é o nosso mundo. Nós não vamos viver aqui para sempre. Nós somos filhos de Deus e lá moraremos, não aqui. Então ele diz que ele se sente deslocado. E isso, por incrível que pareça, não é uma coisa ruim. Porque quando nós nos identificamos com o mundo, nós nos identificamos com o pecado. E quando nós não nos identificamos, nós estamos demonstrando que somos diferentes. Ele diz aqui que ele se sente Mesec e Quebar. São lugares muito distantes um do outro. Por isso ele diz como se ele fosse de Mesec e estivesse em Quebar, ou se fosse de Quedar e estivesse em Mesec. Então são lugares muito distantes que não se batem. Por isso ele se sente um estranho. 6. Já que habito há tempo demais com os que odeiam a paz. Já pelo 7. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Ele diz aqui que essa situação pode se estender por muito tempo, que nem sempre nós vamos ser livres dessa situação, nós podemos viver por muitos anos, ou a vida inteira nessa situação, mas que nós devemos sempre lutar pela paz. Nunca procurar confusão com as pessoas. Muitas pessoas falam, eu sou caluniada, mas às vezes porque nós caluniamos antes, muitas vezes porque nós cutucamos a onça com a vara curta, como se diz. Então nós devemos sempre buscar a paz. Espero que essa palavra tenha sido proveitosa aos irmãos e que os irmãos tenham entendido. Lembrando que aqui fala que nós devemos clamar a Deus na hora da aflição, não só pedir. Entender também que nem sempre a vontade de Deus é a nossa. Entender também que a justiça não pode vir do homem, porque o homem não é justo. E ela sempre vem de Deus, mais cedo ou mais tarde, no tempo dele. E que todos nós merecemos a graça, por isso nós temos o direito de fazer justiça aos outros. Que nós não somos desse mundo, que nós somos diferentes e que nós devemos sempre buscar pela paz. Que os irmãos possam ter sido agraciados com essa mensagem, que os irmãos possam ter entendido. Vamos nesse momento orar, vamos orar por aquelas pessoas que estão com câncer, vamos orar pelas pessoas que estão com alguma enfermidade, principalmente por aquelas que não conhecem Jesus. Vamos pedir também que Deus possa estar nos ajudando a semear sempre a paz
e a esperar a justiça de Deus, esperar em Deus pela justiça, porque a justiça de Deus nunca falha. Oremos. Amado Deus, querido Pai, nós te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus que toca nos nossos corações e que nos clareia os nossos pensamentos. Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nesse momento, Senhor, eu te peço que nos dê forças para esperar no Senhor a justiça e nos dê forças para enfrentar as línguas mentirosas, ó Pai. Que o Senhor possa, por favor, estar nos ajudando e nos capacitando contra as ciladas do inimigo. Senhor, eu te peço, por favor, que esteja com as pessoas que estão doentes. Senhor, se não é da sua vontade curá-las, que o Senhor possa estar lhes dando fé e coragem para enfrentar as dificuldades. Senhor, eu te peço também que toque nos corações daqueles que ainda não te conhecem. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, que eu faço essa oração. Amém. Amém. Nossos devocionais continuam da mesma forma, na segunda e na sexta às 20 horas. Nossa já VIP, no próximo sábado, às 20 horas, na casa da irmã às 15 horas, na casa da irmã Thalita. Nós estaremos todos reunidos lá, para que nós possamos fazer nosso encontro de jovens. E no próximo sábado, passando esse no outro, nós estaremos no nosso Teen Kids, no nosso espaço Teen Kids, que será às 14 horas na igreja também. Que Deus possa estar nos abençoando. Até a próxima devocional, se Deus quiser. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue a Ele seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio
princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Ele estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.